Olá, boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos, obrigada pela presença, obrigada por vir prestigiar essa noite aqui junto comigo. Marta, que bom, fazia tempo que você não aparecia, né, Marta? Quarta-feira costuma ser realmente é mais comum ter palestra em centros espíritas, né? E aí, eu sei como é que é, a gente quer prestigiar todo mundo, quer estar junto com todo mundo, então um pouquinho para cada um, né? Que bom que você está aqui hoje, nessa segunda-feira, com a gente, comigo. Você faz falta, viu? Esteja sempre por perto, que sua energia faz falta para a gente aqui. Cristina, boa noite, bem-vinda, obrigada pela presença. Eu entrei uns 3 minutos antes, só para a gente dar tempo do pessoal ser avisado pelo YouTube sobre, né, que a palestra já está online, e aí aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Eu coloquei aí, gente, para quem quiser colocar um copo, uma garrafinha de água para fluidificar durante a palestra, pode, é muito legal, vale a pena. A gente fica nessa ideia sempre de que só quando estamos em centros espíritas é que a água está sendo fluidificada, né? E não. A gente tem que lembrar que a espiritualidade ela tem acesso a nós em qualquer lugar aonde a gente estiver. Então, dentro da nossa casa, nos ambientes de trabalho, aonde a gente estiver, a espiritualidade ela tem acesso a nós. Então, nesse momento em que a gente está se dedicando a passar alguns minutos juntos, falando de coisas que é da elevação da alma, que é da busca do autoconhecimento, da nossa reforma íntima, para que a gente possa chegar em níveis evolutivos superiores, por que não nesse momento, né? De tanta grandeza, eles não estariam junto conosco e depositando nessa água, nesse copo, nessa garrafa, os benefícios que a gente precisa para o nosso equilíbrio, para a nossa paz interior. Então, pode sim colocar um copinho de água para fluidificar, sem medo de ser feliz, e beber essa água depois, sentindo como se a gente estivesse tomando um remedinho, um floral. Vai fazer muito bem para todo mundo. Eu vou. Deixa eu só dar um recadinho aqui. E aí a gente já começa a nossa palestra. Enquanto isso, vão preparando a água de vocês aí, tá bom? Minha internet, quando abre mais de uma coisa aqui, fica meio complicado. Eu vou deixar assim. Eu queria pedir também, gente, por favor, para quem puder, depois de curtir, quem se sentir à vontade, né? Quem achar que foi legal a palestra, dá um joinha lá, curte, porque isso ajuda o canal da Sociedade Espírita Irmãs do Fogo a ter mais visibilidade. E tendo mais visibilidade, tendo mais pessoas inscritas também no canal, então você pode curtir, pode se inscrever no canal. É possível liberar algumas funcionalidades no YouTube pelo número de pessoas que seguem o canal. Então eu queria pedir esse favor, não por mim, mas até para a gente poder criar mais conteúdo assim dentro da página da SED, para vocês se inscreverem e também curtirem lá, dar um joinha depois, tá bom? E lembrando que na página também do canal da Sociedade Espírita Irmãs do Fô, tem várias outras palestras, tem palestras assim, tipo, de vários palestrantes legais, pessoas extremamente qualificadas, e
um conteúdo bem rico, assim, bem diverso. Então, vale a pena dar uma conferida depois ali no canal, nas palestras anteriores, até de anos anteriores. Então, vamos lá. Eu quero convidar todos vocês agora para que se sentem confortavelmente, para que a gente possa fazer a prece de abertura. Deixa eu avisar aqui todo mundo. E nessa prece de abertura, gente, a gente vai colocar a nossa intenção trazendo muita saúde, muita energia de paz e de equilíbrio. Ai, caiu meu celular. Para todas as pessoas no mundo. Não só para dentro dos nossos lares, não só para os nossos ambientes de trabalho, não só para as pessoas que estão no nosso círculo, né, de convivência. Nessa prece, eu quero convidar todos vocês para que a gente vibre numa potência tamanha, como se todos nós estivéssemos de mãos dadas e essa corrente de união gerasse uma força capaz de se multiplicar com outras pessoas que nós nem conhecemos em outros lugares do mundo. E unindo essa força, né, essa potência, criar uma corrente, uma teia de solidariedade voltada para multiplicação da saúde, para multiplicação do estado mental da saúde. Para que dentro da nossa mente, da nossa cabeça, a gente consiga vibrar a saúde. E conseguindo vibrar a saúde dentro de nós, né? E como se a gente estivesse de mãos dadas, criando essa teia, essa rede energética, envolvendo o planeta inteiro, criando essa energia inteira que vai abraçar o mundo e vai chegar com certeza dentro das casas, dos lares, das pessoas que mais necessitam. Dentro dos hospitais, dentro dos orfanatos, dentro dos presídios, dentro das casas dos asilos, né, das casas de repouso, nas ruas, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, para as pessoas que talvez não estejam tão vulneráveis nas ruas, mas que estão dentro dos seus lares sofrendo de medo, de ansiedade, né, sem saber da incerteza do futuro. Então, a gente vai colocar a nossa intenção da prece de abertura nisso, nessa vontade de fazer com que a nossa força, a nossa energia se junte a de tantas outras pessoas que estão ao nosso redor e que ela se multiplique e que ela abrace o planeta inteiro, tá? Combinado? Então, vamos lá. Quem quiser, quem puder, feche os olhos. Sente de uma forma confortável na cadeira. Inspire bem profundamente. E mentalmente, nós vamos imaginar, mesmo que a gente não se conheça, mas que estamos dando as mãos uns aos outros. Dando as mãos uns aos outros, formando um círculo luminoso, vibratório, muito intenso. Nós vibramos agora na paz, no amor, no equilíbrio, na fé, na tolerância. À medida que nós respiramos, inspiramos profundamente e expiramos pela boca, sentirmos que este arco de luz formado pelo nosso círculo aumenta cada vez mais à medida que chegam mais e mais pessoas, impulsionando a força energética dessa esfera divina. Estamos sendo amparados e protegidos pelos nossos mentores, os nossos anjos de guarda,
os trabalhadores das atividades desempenhadas em cada centro espírita ao qual representamos e fazemos parte, que se juntam a nós neste momento num círculo ainda maior ao redor do nosso, impulsionando a força da vida, da criação, da aceitação e do amor. Unindo forças nos dois planos, no plano material e no plano espiritual, essas energias se unem e são direcionadas a todos os cantos do planeta Terra, numa força tamanha capaz de entrar todos os lares, todos os ambientes, todos os corações necessitados neste momento. Essa força divina de luz, de paz, de amor, de equilíbrio, de serenidade, nesse momento chega em socorro daqueles que não sabem mais aonde recorrer ou pedir ajuda. Recebem neste momento, no seu íntimo, uma dose potente capaz de tirá-los de uma paranoia compulsiva de que nada mais podem fazer por si ou por aqueles que amam. Resgatados do abismo da infelicidade, são trazidos de volta a esse círculo, aonde recebem o amor e a certeza de que o amparo divino não falta a nenhum deles. Resgatados do abismo, de uma atitude talvez impensada e sem volta, recebem aqui e agora a oportunidade de refazerem todos os seus sentimentos para o bem consigo e para com o próximo, visualizando e vislumbrando oportunidades sadias de experiências divinas, mesmo com todas as adversidades que vivemos no momento. De mãos dadas neste círculo divino criado por nós, elevamos em comunhão as mãos ao alto, agradecendo a Deus e a todos os amigos espirituais pela oportunidade de termos sido ferramenta, instrumento de resgate, de amparo e de amor. Que este sentimento em nós permaneça ativo em todos os dias de nossa existência, como exemplo de como com tão pouco nós podemos resgatar do abismo das infelicidades os nossos irmãos que ainda não conseguem vibrar na mesma fé e na mesma positividade que nós. Como num movimento tão simples de uma prece e de uma união de mãos, somos capazes de irradiar para o planeta doses muito fortes de um remédio que há milênios é tentado ensinar a nós pelo Mestre Jesus: o amor. Que esse remédio continue nutrindo o íntimo de cada um de nós. Que assim seja. Bem forte, né? Boa noite, Nelma. Boa noite, Maria Júlia. Boa noite, Silene. Boa noite, Delurdes. Boa noite, Rosângela. Bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Deise. Boa noite, Denise. Vão entrando aí aos pouquinhos, vão fazendo parte aqui do nosso círculo de luz. A nossa prece que foi estendida em socorro a tantos corações necessitados de amparo. Boa noite, Andréia.
Nossa, Marta, foi muito forte. Eu tô até dando um tempinho aqui para voltar aqui em mim e a gente poder continuar. Ei, José, Marcela, Natália, venham vindo, venham vindo. Enquanto isso, eu dou uma respirada aqui. Gente, eu coloquei aí, só lembrando alguns recados. Então, quem quiser colocar um copo de água para fluidificar, fique à vontade. Nós não estamos dentro do nosso centro espírita, mas dentro das nossas casas, dos nossos lares. A espiritualidade está conosco. Prova disso foi essa oração agora, nos ajudando e nos intuindo. No que a gente mais necessita. Pedir também para que todo mundo, se possível, quem ainda não estiver inscrito no canal da Sociedade Espírita Irmãs do FOL, se inscreva lá, por favor, e curta não só essa palestra, mas todas as outras que vocês forem assistir, porque quanto mais curtidas, né, quanto mais pessoas inscritas, a gente tem mais visibilidade com o YouTube, e aí com mais visibilidade no YouTube a gente consegue alcançar mais e mais pessoas no mundo afora aí. Então vamos lá. Seguinte, só para explicar também para vocês, para quem, né, é a minha primeira palestra esse ano de 2021 aqui pela SED. Eu, ano passado, passei o ano todo escolhendo, assim, quando é divulgado sempre o Evangelho na prática. Por que eu fiz isso? Porque eu estava vivenciando em cada momento da minha vida, cada ensinamento do Evangelho na prática mesmo. Eu estava conseguindo perceber a aplicação de cada ensinamento de Jesus na prática mesmo, nas minhas relações do dia a dia. E a maioria de vocês que acompanhou esse processo em 2020, ou até antes de 2020, viu que foram momentos, muitas vezes, até muito difíceis para mim. Foram momentos de muita confusão, de muita dor interna, mas estar aqui compartilhando com vocês me fazia ter mais clareza de cada aplicação no nosso dia a dia do Evangelho. Então, por isso o Evangelho na prática. Só que como eu preparo a palestra um pouquinho antes, né, ou até mesmo no dia ou um dia antes, então, assim, sempre vem algum título que surge que precisa ser trabalhado naquele momento. E ele veio ontem para mim como a tolerância. Poderia ter sido a intolerância, porque a gente vai falar de intolerância também. Mas o que veio forte foi tolerância. Eu acredito até porque a gente está vivendo num momento, gente, que a gente precisa desempenhar ainda mais esse papel de tolerância nas nossas relações, cada vez mais. Ô Maria, você está com suspeita de Covid? Espero que não seja nada. Então, que bom que você está aproveitando as lives e espero que essa prece também tenha chegado na sua casa. Chegou, né? Com certeza, para te ajudar a ter mais esperança aí para passar por esse desafio. E, ei, Beth, bem-vinda! Beth estava comigo ontem lá no Evangelho também, hoje já está aqui. Eu também faço o Evangelho no Lar Online, mas aí é no meu canal do YouTube, todos os domingos às 20h30. Só se alguém aí precisar de um reforço, cola comigo lá. E aí, gente, eu peguei 3 livros para poder falar sobre a tolerância. Peguei o Diferenças Não São Defeitos, peguei o Mereça Ser Feliz, peguei o Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas. Todos eles são de Irmãs do FO, pela psicografia do nosso amigo Vanderlei Oliveira. Só que, gente, é tanto conteúdo, eu juro para vocês, é tanto conteúdo dentro de tolerância. Dá para ir em tantas vertentes que eu não consegui usar os livros de uma forma completa, tá? Dá para fazer pelo menos mais umas 2 palestras. O Jesus mesmo eu não consegui usar, mas como teve palestra recente do capítulo que eu acho que mais se dedicava a isso, então eu fiquei mais tranquila. E Diferenças Não São Defeitos, tem quase todo ele, né, para poder usar. E Mereça Ser Feliz traz muita aplicação disso também. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente está aqui para falar sobre tolerância. Gente, é o seguinte. Deixar ele carregar aqui enquanto isso.
Deixa eu dar uma ampliada nele. Eu talvez fique um pouquinho escondidinho aqui. Vocês vão estar me vendo, mas volta e meia eu volto aqui para a gente poder conversar melhor, tá? Quer dizer, para eu ler o que está nos comentários aí, podem ir deixando as dúvidas e a contribuição de vocês no chat, que eu vou olhar aqui, tá bom? Se tiver qualquer coisa aqui que trave, alguma coisa desse sentido, vocês me falam. Mas vamos lá. Eu gosto sempre de trabalhar conceito. Eu acho que como eu escolho sempre né, para mim vem muita palavra primeiro, e se a gente não entende a palavra de fato, fica difícil de a gente seguir tentando trabalhar dentro de um conceito. Então eu trouxe aqui para a gente o seguinte: qual que é o significado da palavra tolerância? Ela significa ação de aceitar ou suportar com indulgência, clemência. É uma disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Ou seja, a tolerância é uma disposição que as pessoas têm em aceitar aquilo que é diferente do que elas acham que deve ser fácil. Só dessa definição a gente entende que não é uma coisa fácil de se aplicar no nosso dia a dia. E aí a gente vai discursar melhor sobre isso. Então, o que é ser uma pessoa tolerante? O que significa isso? Significa ser flexível, ser uma pessoa que aceita outras opiniões ou comportamentos diferentes dos seus, uma pessoa indulgente, que desculpa, que perdoa, que tolera tudo o que a gente já tira de letra dentro das nossas relações. Para que serve a intolerância? Desculpa, para que serve a tolerância? A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Uma pessoa tolerante normalmente aceita opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. Olha que interessante. Para que a tolerância serve dentro da nossa sociedade? Para que a gente consiga aceitar aquilo que a gente não quer ou o que a gente não pode impedir que vai acontecer. Para isso serve a tolerância. Achei isso muito, muito, muito interessante. Então, tendo navegado pelos conceitos, a gente vai lá para o Evangelho, né? Para ver o que o Evangelho na prática tem para nos dizer. E eu não peguei, gente, sabe, passagens de dentro do Evangelho, que são inúmeras. Eu peguei pontos, exemplos, o que baseia a ideia de tolerância que a gente consegue aprender lendo cada item, cada ensinamento, cada parábola lá do Evangelho. E aí um deles é o seguinte: que estando na terra, um dos aprendizados que a gente tira, né, que estando na terra para aprender e progredir espiritualmente, temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas. Gente, é um aprendizado que a gente ainda não domina. E por que eles estão por que a gente tira isso dentro do Evangelho como é uma das conquistas mais importantes para serem alcançadas? Vocês estão vendo essa figurinha aí do lado? Que eu acho que eu não dei zoom nela, mas assim, vocês conseguem ver aí? Porque a tolerância, ela passa por todas as nossas, todas as aplicações da nossa vida em sociedade, seja dentro da cultura, seja dentro da religião, seja dentro da política, seja de assuntos de raça, ou então de orientação sexual. Então, você vê que praticar a tolerância, ela é necessária quase que o dia inteiro, em todos os meios, em todas as vertentes, em todos os lugares em que a gente se encontra.
Por isso que ela é uma das conquistas mais importante para serem alcançadas enquanto seres humanos na Terra, nesse planeta em que a gente habita. E isso a gente aprende lá dentro do Evangelho. As atitudes de Jesus retratadas no Evangelho são exemplos vivos da tolerância. Mesmo traído, caluniado e perseguido, Jesus nos tolerou com serenidade e amor. Ele nos tolerou. Ele nos tolerou. Muitas vezes ele não nos aceitava, talvez, mas ele nos compreendia e ele nos tolerava. Embora tolerante, o Cristo demonstrou sempre atitudes enérgicas quando essas se fizeram necessárias. Ou seja, a gente também vê dentro do Evangelho que ele sabia ser tolerante, mas ele sabia ser enérgico. Por quê? Porque ser tolerante, portanto, não é nos contagiar com o erro ou manter-nos indiferente ao mal. Porém, compreendermos cada criatura na posição em que se encontra e buscarmos auxiliá-la dentro das nossas possibilidades. Olha, gente, compreendermos cada criatura na posição em que se encontra. Então, não diz respeito ao que eu quero mudar, mas diz respeito ao que o outro dá conta de entender e de agir. E quando eu entro na esfera de tentar ajudar essa pessoa, é ajudar dentro das minhas possibilidades e dos meus limites. Porque quando eu também ultrapasso esses limites, acontece tudo aquilo que a gente sempre fala em todas as palestras aqui, que vocês já estão cansados de saber. Sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de assegurar a nossa paz interior em busca de novos planos evolutivos. Então, dentro do Evangelho, a gente encontra todos esses ensinamentos aqui. Tá? Então, por que eu não me detive ao que o que de fato, né? Cada exemplo, o que está dentro dos ensinamentos do Evangelho? É porque a gente está aqui para falar desses ensinamentos na prática. Então, para falar desses ensinamentos da prática, a gente tem que ir lá e pôr o dedo na ferida, a gente tem que olhar para nós e falar assim, cara, isso aqui é meu. Isso aqui que está acontecendo, eu estou vivendo, eu estou sentindo, está vibrando aqui. E aí a gente tem que sair da teoria e a gente tem que ir para a prática. Rosângela, estava sem foco? Deixa eu ver aqui se de repente eu parar e voltar, ele dá uma melhorada. Peraí. Que às vezes, como ele ficou... E aí, vamos lá. Para mim, eu tô vendo a tela como se vocês estivessem vendo. Tá com foco, mas aí me fala se tá sem foco ainda, tá? Combinado? Beleza. Beleza, Juju. Ei, Juju! Gracinha. Beleza, tá. Ok, combinado. Obrigada, Denise. No Mereça Ser Feliz, gente, no livro Mereça Ser Feliz, tem um capítulo... Não, tem um capítulo maravilhoso que eu vou entrar nele, mas assim, essa parte que eu tirei aí, só para vocês entenderem, é um capítulo inteiro falando só sobre rigidez. E por que eu fui buscar na rigidez uma dedicação um pouco maior para que a gente possa conversar sobre tolerância? Porque ela fala de naturalidade. E ela fala que... E ela exemplifica, eu vou trazer para vocês aqui mais para frente, o seguinte... A rigidez é uma atitude que denota escassez de inteligência emocional. Eu achei isso extremamente forte. E todos nós carregamos em algum grau um nível de rigidez em algum assunto, em algum aspecto da nossa existência. E eu mesmo sabendo que tinha rigidez em alguns pontos, quando eu comecei a fazer terapia, eu consegui perceber, quando a minha terapeuta falava da naturalidade das coisas, de deixar o fluxo da vida acontecer, deixar com que o universo
agisse em meu favor, enquanto eu não entendi a rigidez, eu não conseguia entender essas palavras. E quando eu não conseguia entender o quanto a minha falta de naturalidade nas questões da minha existência, que permeavam a minha existência, eu não consegui identificar aonde que eu era, onde me faltava a tolerância nas relações às quais eu estava inserida, tá? E aí, isso me remeteu, essa rigidez, a um apego muito grande a crenças e a conceitos que eu carregava dentro de mim. Consequentemente, conceitos e pré-julgamentos que eu fazia em relação às outras pessoas, ou a situações. Não só a pessoas, mas também a situações. E aí, vamos lá. Isso é Maria Modesto Cravo, tá, gente? Essa fala aqui desse primeiro template é de Maria Modesto Cravo, no Hospital Esperança, nesse livro Diferenças Não São Defeitos, tem um curso, uma tarefa, uma oficina que ela abre só com pessoas muito rígidas e que foram levadas para esse curso, e ela está abrindo esse curso. O que ela diz é o seguinte: o que a pessoa rígida mais necessita, na verdade, é disto: desnudar-se de suas armaduras criadas para protegê-la da sua fragilidade e sensação de desvalia. Quando um arrogante chora, a vida bate palmas. Olha que interessantíssimo. Então, como ela associa a arrogância com a rigidez. Não falo do choro das lágrimas, mas daquele que nasce das profundezas da alma, que pede humildemente, depois de muito sofrer: eu preciso de ajuda. Misericórdia. Vocês serão, e aí ela continua falando para as pessoas que estão lá, que estão sendo colocadas neste tratamento, lá no Hospital Esperança. Ela fala: vocês serão corrigidos em público, terão de falar de seus sentimentos diante de todos. Parece cruel e desumano à primeira vista. Contudo, será feito por especialistas fraternos e conscientes. Gente, por que eu destaquei esse parágrafo, essa fala de Maria Modesto Cravo para essas pessoas que estão em tratamento no plano espiritual, no Hospital Esperança? A vida por si só, em várias situações do nosso dia a dia, do nosso viver, nos coloca nisso aqui, ó, em situações em que nós somos corrigidas em público. Nos coloca em situações nas nossas relações humanas em que a gente em que tira as nossas máscaras o tempo todo. Só que hoje em dia, nesse plano que a gente vive, a gente ainda cria uma resistência tão grande a essas situações, seja por orgulho, por rigidez ou o que for, em que a gente não aceita esse tratamento terapêutico da vida, em nos desnudar, em tirar as nossas máscaras, em nos colocar de frente com os nossos problemas. A gente não aceita. E aí a gente morre e vai para o plano espiritual, achando que a gente vai encontrar a glória eterna, divina, em que a gente vai estar livre de todos os nossos problemas, quando a gente não resolveu os nossos problemas aqui. E graças ao bom Deus e essa espiritualidade amiga que se dedica tanto à nossa evolução, que eles ainda nos disponibilizam tratamentos e cursos no plano espiritual, para que se em vida, diante dessas situações de sermos colocados à prova, se nós não aprendermos, para que lá, pelo menos, livres do peso do corpo, que a gente tenha a humildade e a capacidade de nos entregarmos a este apelo de pedido de ajuda e de misericórdia. E se aqui na vida a gente achou cruel e desumano a forma como a vida teve de nos ensinar, para que lá no plano espiritual
da gente livre de todas as amarras, né, e dessas armaduras, para que a gente se entregue para aprender algo nesse sentido. Maria Modesto Cravo fala durante, né, quando ela fala sobre esse tratamento, que vai ser colocado um púlpito no meio da sala de vidro, em que todos os dias uma dessas pessoas vai ser chamada a subir nesse púlpito e falar sobre todos os seus sentimentos, mesmo com vergonha, para que ela se exponha diante dos outros e para que ela fale de coração aberto de tudo aquilo que ela consegue identificar já do que ela precisa melhorar. É um pouquinho, eu acho, do que a gente tem dessa nossa escola planetária, que são os centros espíritas, e a nossa vida em sociedade e as nossas famílias. A gente criou uma defesa muito grande para fugir dessa realidade, que é não falar dos nossos sentimentos, ou do que nos agrada ou nos desagrada. E essa é a escola onde a gente deveria ser mais transparente, legítimos conosco e com as pessoas que convivem conosco, que a gente ainda não dá conta. E aí, volto a dizer, chega lá no plano espiritual e a gente é convidado a fazer diferente. E aí ela entra nesse capítulo de rigidez e ela fala naturalidade, movimento energético da regeneração. O mundo da regeneração inicia-se quando se abre a porta da diversidade, para que entrem a concórdia, o acolhimento e a fraternidade legítima. Gente, qual é o movimento que o nosso planeta Terra está passando agora nesse momento? Regeneração. Esse livro, a edição que eu tenho dele aqui é de 2011, ele é de 10 anos atrás. Sendo que a espiritualidade já estava trabalhando esses assuntos há muitos anos antes, né? Mas aí até médium está preparado para psicografar, até toda a estrutura para que as obras entrem em circulação no nosso meio e tudo mais. Então, assim, estamos falando de 10 anos atrás, mas é um assunto já muito anterior. Olha que interessante. O mundo da regeneração inicia-se quando se abre a porta da diversidade. Para abrir essa porta, é importante a obediência à naturalidade da vida. O que nós estamos sendo convidados todos os dias com mais intensidade? E muitos de nós estamos resistindo a este convite nos dias atuais em que a gente está vivendo. O convite é para que a gente se abra. Abrir a porta da diversidade para que o mundo de regeneração aconteça é primeiro abrir essa porta dentro de nós. Porque o mundo só vai regenerar quando nós estivermos regenerados. Enquanto nós não estivermos regenerados, não existe regeneração do planeta. Porque nós fomos o planeta. Nós somos a vibração desse planeta. E para abrir essa porta, a gente precisa seguir a obediência à naturalidade da vida. Eu achei isso extremamente interessante. E aí, Maria Modesto Cravo, dentro desse tratamento lá no Hospital Esperança, né, num diálogo que ela está tendo com esse senhor Carvalho, que é um senhor que fala que ele já desencarnou há 70 janeiros, ok? Há 70 janeiros ele está desencarnado. Então ela fala assim para ele, ela explica para ele o que é essa naturalidade. Então, naturalidade, senhor Carvalho, é aceitação. Significa aprender a seguir o ritmo de Deus que pulsa em cada um de nós, e entrar em sintonia com um mapa pessoal e intransferível estampado em nossa existência na fieira da evolução, na linha da evolução. É aderir sem resistência ao fluxo dos acontecimentos, depois de já haver feito a nossa parte naquilo que nos compete perante deveres, fatos e experiências da vida. Gente, naturalidade é como a gente vai abrir a porta
que vai nos permitir enxergar e aceitar as diversidades e trabalhar na regeneração. É aderir sem resistência, depois de já haver feito a nossa parte. Sabe quando voltando também a um pouco de terapia, foi uma das coisas que me trouxe um pouco mais de exemplo prático, quando a gente fala, quando a minha terapeuta, ela falava muito assim, Nicéia, você já sabe como. Você já sabe como. E você já é capaz. Permita que o Criador continue criando a seu favor. Não crie resistência diante dos fatos da vida. Aceite cada situação entendendo que já está acontecendo. Você querendo ou não, o movimento da vida já está em movimento. E sabe aquela coisa da prática, gente? Você plantar esperando colher depois? Porque essa colheita, ela vem e nem sempre é no momento em que a gente quer. Mas é importante a gente colher. Então, quando eu acordo de manhã e se eu estiver com vontade de mandar uma mensagem para alguém que eu considero, que eu quero expressar o meu amor, a minha gratidão, e às vezes eu mando para essa pessoa um oi, bom dia, eu gosto muito de você. Você faz muita falta na minha vida. Estou dando um exemplo, tá? Dessa naturalidade do nosso existir, sem criar resistências ou preconceitos diante das relações. Então, eu acordo de manhã, eu estou com uma vontade de dizer para essa pessoa que ela é muito importante para mim e que ela faz falta na minha vida. E eu pego e mando uma mensagem. Se essa pessoa não responde para mim na hora, no momento que eu julgava que era importante receber essa resposta, eu crio uma resistência tão grande que isso já me entristece, me causa uma ansiedade, uma rigidez que me coloca numa situação que eu não faço isso para mais ninguém para não me expor. Feriu os meus sentimentos, impactou a minha expectativa em relação a essa outra pessoa. Só que quando eu planto com naturalidade, sem esperar vir no meu tempo, mas no tempo do universo e no tempo da outra pessoa, pode demorar, às vezes, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, mas essa resposta vem. Essa resposta vem com essa pessoa dizendo, nossa, eu gosto tanto de você também, e você também faz falta na minha vida. Eu também tenho uma admiração muito grande por você. Só que o que acontece? Energeticamente, como a resposta não veio no momento em que a gente queria, eu bloqueio essa comunicação que é natural entre mim e o outro, entre eu e o outro. Tá dando para perceber a questão da naturalidade? Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é fato. Faz isso para você ver. Entrega para o universo sem esperar, de fato. Sabendo que em algum momento vai voltar para você de uma forma ou de outra. Somente entrega, espere e confia. Eu tenho certeza que vocês vão ter experiências, que vocês vão se sentir amparadas e protegidas pelo universo, pelo Criador, de uma forma que vai alimentar o coração de vocês para aceitar tudo e todos no momento exato que eles têm, o que tem para entregar. Isso está no merecer ser feliz, no diferença não são defeitos. E essa imagem aqui, eu acho que é a imagem que mais traduz a intolerância, a nossa intolerância com os fatos, a nossa intolerância com as pessoas, com as situações.
Você vê que o ser humaninho está dentro da própria cabeça, um monte de rato ao redor dele, está no escuro. Ele olha para frente, ele vê uma grade. Tem um passarinhozinho aqui, que bem de leve aqui, que tem que firmar o olhar para poder ver, mas o passarinho está olhando para ele. E ele está aos trapos, preso dentro da própria consciência. Essa rigidez aqui, que nos impede de estar fora, de perceber fora, numa grandeza maior, é uma rigidez que a gente desenvolveu diante de pré-julgamentos, de conceitos, de crenças limitantes. E aí, trazendo também um pouquinho mais da minha experiência, quando eu resolvi ir para a terapia, eu já cheguei logo para a terapeuta falando assim, olha, tudo o que é a teoria, eu sei. Então, se você vier me falando o que eu devo fazer, não vai dar reggae. A gente não vai evoluir, porque eu sei o que fazer. Eu não estou conseguindo colocar em prática. E aí, lendo num capítulo do Mereça Ser Feliz, essa parte do reféns do preconceito fortaleceu em mim esse trabalho que eu tenho feito de reforma íntima. Porque quando eu disse para ela que a parte teórica eu já sabia toda, que ela não precisava me dizer o que eu precisava fazer. O que eu precisava fazer eu já tinha, né? Eu precisava aprender a colocar em prática, né? A reforma íntima, ela tá nisso, em você identificar que você precisa melhorar e aí depois você vai e coloca isso em prática. E aí, olha que interessante, gente. Nesse reforma íntima, nesse capítulo aí, Reféns do Preconceito, depois se alguém quiser olhar, é o capítulo 28, ele fala muito de julgamento. E aí ele inicia falando o seguinte, inicia não, né? Eu fui pegando meio que no final, assim. Ainda que desejemos não estabelecer julgamentos, nosso estágio evolutivo caracteriza-se por um sequestro emocional, no qual somos reféns de processos mentais que ainda não adquirimos completo controle. Ou seja, olha que interessante, ele fala que em termos de julgamento, não estabelecer julgamentos, ainda que desejamos não estabelecer julgamentos, no momento em que a gente se encontra no planeta Terra, a gente ainda, o que a gente faz? Nós mesmos, a gente está num processo de sequestro emocional, a gente se sequestra e a gente mesmo vira refém dos nossos processos mentais. Porque a gente ainda não tem um completo controle sobre tudo isso. E ok, tem uma luzinha no fim do túnel se acendendo, mas é importante saber que em todos os processos que ainda nos trazem infelicidade, incapacidade de amar o próximo, de tolerar o próximo, tem um processo por trás desse nosso, de uma rigidez de processos mentais. E aí ele continua dizendo o seguinte, quando ativamos o mecanismo mental de julgar, agravamos no psiquismo um modo de agir que aplicamos igualmente a nós próprios. Lembra do espelho? Isso foi uma coisa que eu lembro que no nosso grupo terapêutico com Gustavo Cury, foi uma das coisas que eu falei assim, eu preciso entender melhor o que é esse lance do espelho, que eu ainda não consigo na prática entender bem. O que está no outro, o que me incomoda no outro, reflete o que está em mim, não faz sentido isso ainda para mim. E eu lembro que ele ia começar a explicar um pouco sobre isso, e aí a gente não seguiu com o nosso grupo terapêutico. Mas me deu um start nessa questão aqui, ó. Quando ativamos o mecanismo mental de julgar, agravamos no psiquismo um modo de agir que aplicamos igualmente a nós. Ou seja, eu crio um sequestro emocional e eu me torno refém desse sequestro emocional. Eu mesmo me torno refém do meu próprio sequestro. Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos pegar um exemplo que acho que fica fácil para todo mundo. Vamos lá. Quando eu julgo em alguém, deixa eu pegar um exemplo muito básico assim. Já sei. Quando eu viro para alguém e eu faço um julgamento,
porque aquela pessoa está usando uma roupa muito curta, que eu acho que aquilo é indecente, e eu julgo ela de uma pessoa indecente. Eu estou julgando ela de uma pessoa que fere a moral da sociedade humana. Se em algum momento eu for numa loja e uma das roupas que mais me atrair, que eu experimentar, vestir, achei que eu tô linda, maravilhosa, nunca me senti tão sexy, tão poderosa, tão desejada, tão maravilhosa na minha vida, só que a roupa é curta. E aí o que que eu faço? Por mais que eu esteja me sentindo maravilhosa dentro daquela roupa, eu não consigo usá-la, porque eu sou refém de um julgamento que eu já fiz para outra pessoa. Então não significa que eu acho que aquilo é errado. Significa que essa é uma questão que eu preciso trabalhar em mim, porque eu ainda não consigo agir com naturalidade no meu ser, nas minhas intenções, nos meus desejos. Eu tenho vontade de usar uma roupa curta, mas eu não consigo, porque eu fui ensinada, talvez, que isso é errado. Só que quando eu vejo alguém com uma roupa muito curta, eu ponho o dedo e julgo, sem saber que aquilo diz respeito a mim mesmo. E eu deixo de viver usando e fazendo coisas que eu quero, que me deixariam felizes e que me libertariam de uma forma muito grande, assim, sabe? Me deixariam fluir melhor na minha existência por causa desses julgamentos. Fez sentido? Deu para entender? E aí? Aí veio a pergunta que mais maravilhosa que a irmã do Fô fez, que foi... acho que aqui eu me fiz esses anos todos. Como equacionar, portanto, essa dúvida ética? E aí, ela fala o seguinte: a angústia nasce exatamente quando não se sabe como fazer ante o que já sabe que deve fazer. Eu já sei o que eu devo fazer, eu não devo julgar. Como que eu faço para não julgar? E aí, destrinchando um pouco o capítulo, gente, que volto a dizer, eu não vou ter tempo de falar tudo que eu quero, mas depois vocês peguem esse livro e leiam. Mas olha só, ela entra, então, na flexibilização. Julgar é situar a mente na inflexibilidade. Analisar é buscar a compreensão do subjetivismo do próximo. Julgar é concluir. Analisar é perquirir, é perguntar, é indagar. Nos julgamentos, nós temos certezas. Na análise, nós encontramos a relativização. Nos julgamentos, nós temos sentenças, eu condeno. Na análise, nós temos alteridade. O que é alteridade? Eu consigo ver a característica do outro. Eu não dou a sentença, eu consigo ver a individualidade do outro. E o que é isso? É agir com menos radicalismo. E nessa figura eu achei bacana, porque ela me trouxe muito a visão disso, do que é, primeiro, agir com essa naturalidade, que foi falado lá atrás por Maria Modesto Cravo, passando por essa questão de tirar um pouco a rigidez das nossas relações, que a irmã do Fô traz, e entrando nessa questão do aprender a fazer como. Tudo isso que a gente já sabe na teoria. Tirar o radicalismo. Entender quais são as nossas crenças limitantes, limpar os nossos campos energéticos, aonde essas crenças limitantes estão tão enraizados. Faz com que essa confusão aqui, ó, onde as peças não se encaixem, as coisas comecem a se encaixar melhor. E com isso, essa angústia, ela diminui. E quando a angústia diminui e eu paro de julgar, eu deixo de ser menos radical e eu consigo agir com mais naturalidade, eu me torno mais tolerante.
Voltando na definição de tolerância lá no fundo, eu me torno mais flexível quando eu quebro a rigidez, quando eu deixo de ser radical. Quando eu me torno mais flexível, eu me torno mais indulgente. Conseguindo olhar para o próximo, vendo a diferença da forma como ele age, do que ele pensa, e mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não concordo, eu aceito o jeito dele se posicionar e de se expressar. Eu entendo a individualidade do outro. Ai, não queria que terminasse, porque eu tenho tanta coisa ainda para falar. Mas vou deixar vocês com tudo isso, que eu acho que já é muita coisa. E eu acho que trabalhar nisso, gente, é a forma que a gente tem de conseguir viver nessa sociedade que está sendo tão castigada, mas lembra daquele exemplo do que é o tratamento no Hospital Esperança para quebrar a rigidez, onde Maria Modesta Cravo disse que cada espírito que está lá vai ser colocado no centro da roda, né, dos atendidos, para falar, para se expor, para tirar a máscara, para cair no pranto profundo, para só assim, com muita humildade, conseguir aceitar que ele não é sozinho no mundo, que existem as outras pessoas que precisam vibrar igualmente nesta unidade de pertencimento. De pertencimento ao Criador, de pertencimento ao mundo. Então, quando eu falo que eu preciso aprender a aceitar o movimento do universo, quando eu tiro o radicalismo de lado, eu me enquadro em cada pecinha da sociedade, inclusive daqueles que são tão diferentes de mim, e eu me torno junto ao Pai, junto ao Criador. O universo é perfeito. O universo é perfeito em todos os momentos. E a prece que eu vou trazer, deixa eu ver se está marcada aqui, é uma prece que tem no livro Diferenças Não São Defeitos, na página 194, no capítulo... Eu não coloquei aí, gente, porque ela é grande e eu fiquei com preguiça de digitar. Chama Oração pelos Desafetos. E aí, ela conta, né, a Amália, né, que está lá, acompanhando a Amália, a benfeitura do amor incondicional, presenciamos, no encerrar de sua humilde explanação, a prece com a qual ela enalteceu os elos entre os homens no campo da amizade, que poderá ser utilizada em nossos preparativos na busca da construção do perdão e da paz nas nossas relações. Assim, oremos juntos. E aí eu vou convidar vocês a prestar atenção nessa prece, e a gente já vai usar ela como prece de encerramento. E é isso mesmo, Rosângela, vibrar em amor para ficar mais flexível. E num amor, inclusive, que é conosco, né? É com a gente mesmo. Das nossas imperfeições, da nossa incapacidade ainda. Eu acho que, sim, palavras que ficam muito fortes nesse estudo, sabe, que eu fiz, assim, que me chamaram muito a atenção. Rigidez, a necessidade de tirar a nossa rigidez, a necessidade de trabalhar de viver com mais naturalidade, né, nos tornando mais flexíveis. E a necessidade de aprendermos a relativizar as coisas.
Não existe certo e errado. Tudo para o universo é certo. Não existe certo e errado. Para o universo, tudo está ok. Tudo está acontecendo conforme o plano. Então, quando a gente fala hoje que, né, só para dar um pouco mais de conteúdo, é isso que eu estou dizendo. Quando a gente fala hoje que o Covid é errado, né, que a doença é um mal que é errado, para o universo ele não entende dessa forma. O Covid, a doença, ela é uma necessidade da nossa expiação. Ela é uma ferramenta do Criador para nos colocar num patamar que sozinhos nós não daríamos conta de alcançar. E aí sermos inflexíveis, não aceitarmos essa condição e esse momento do planeta Terra, irmos contra isso, sermos rígidos em relação a isso, é o que nos traz a doença num estágio talvez até mais grave do que ela deveria chegar na maioria de nós. Não relativizar, não flexibilizarmos, não aceitarmos, a inaceitação do momento presente é que causa os traumas do nosso dia a dia, da nossa existência. Vamos lá para a prece, então. Marta, o que é esse vixe, Marta? Marta, não me deixa assustada. Vamos lá, gente. A prece da Amália fala o seguinte: Senhor, receba nossa gratidão pelos amigos que tua bondade permitiu nos encontrar nos caminhos da vida. Sem eles, talvez, não entendêssemos o valor da tolerância. Possivelmente, a vida seria vazia e sem cor perante as lutas de cada dia. Não teríamos a quem passar um pouco do imenso amor com que tens nos beneficiado. Nós te louvamos, Senhor, por todos eles. Mesmo por aqueles que decidiram adotar a opção da infidelidade e nos magoaram. Que vislumbrando direções infelizes, deixaram-nos na saudade. Que tiveram medo de confiar o suficiente nas nossas ações. Que traíram as expectativas que a eles votávamos. Se algo temos o direito de rogar-te ante as bênçãos com que nos brindaste, permita-nos suplicar também pelos inimigos, aqueles amigos que desistiram de nos amar. Rogamos pelos que gratuitamente não desejam entender nossas ações, pelos que não conseguem suficiente compreensão para decisões que tomamos, pelos que acreditam que somos seus inimigos, sendo que nunca adotamos essa decisão, pelos que infantilmente se acham no direito e com autoridade de ter inimigos, pelos que se fazem nossos desafetos para que entendam o quanto antes nossa condição de irmandade, pelos que nos lesaram e perturbaram o equilíbrio. Por todos estes, Senhor, e também por nós, receba o nosso sincero pedido de paz, harmonia e força para o perdão. Jesus, nosso divino amigo, obrigado por tua amizade incondicional. Então, essa prece, ela é maravilhosa para que a gente possa encerrar levando a nossa condição de tolerância a todos aqueles que pensam, agem diferente daquilo que a gente gostaria, do que a gente julga que é certo e que é necessário. Para aquelas pessoas que se colocam como inimigas nossas por serem intolerantes conosco. E o vice-versa também. As pessoas em que nós nos tornamos inimigas por não concordarmos com a forma delas pensarem ou de agirem. Ah, Marta, foi o nome da prece. Ah, entendi. De Lourdes, acho quase impossível não julgar no momento evolutivo que vivemos, tendo às vezes colocar o amor na frente dos julgamentos. Ameniza um pouco, diminui minha rigidez. De Lourdes, você falou uma coisa que é importantíssima. Eu quero até ver aqui, só para finalizar, gente, por favor, não sai daí ainda, que eu quero usar isso que a De Lourdes falou como um exemplo, tá? Jesus não nos pedia para não julgar, porque ele sabia que isso
era uma coisa que nesse nosso grau evolutivo era praticamente impossível, não julgar. Mas ele estava nos lembrando do quanto que ele queria nos poupar desse cárcere. Estou lendo isso aqui do livro, tá? Ele queria, quando Jesus estabeleceu o não julgamento, ele naturalmente queria poupar-nos desse cárcere que detonamos contra a nossa própria felicidade. Então, assim, ele estava nos chamando a atenção de que isso ia detonar a nossa felicidade de uma forma ou de outra, mas ele sabia que a gente não ia dar conta de não julgar, né? Ainda é muito nosso isso. Mas eu acho que fazer essa flexibilização do julgamento com análise é um caminho bem bacana. É isso aí, Juju, vamos tentando. No lugar de julgar, vamos tentar analisar. Isso mesmo, e analisar é racionalizar, questionar nossa necessidade de julgamento. É isso mesmo, Delurdes. Que bom, gente, que bom, Marcelinha, que você gostou. Foi ótimo te ver também, Marta, obrigada. Então, fiquem com Deus, boa noite, boa semana. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos que vamos. Um beijinho, gente. Obrigada pela participação, viu?